Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Ou ainda estão dormindo? Vocês estão estudando? Vamos estudar, hein? Tá certo? Não pode parar. Ok? Vamos continuar a estudar e nós vamos ver hoje a parte de matemática. Falar sobre progressão aritmética. Nós vimos na aula anterior a parte de sequência, né? E para falar em progressão, temos que continuar com sequência. Então, o que nós vimos lá em sequência? O que é sequência? É um conjunto de elementos em uma determinada ordem. Tá certo? Então, agora, para falar de progressão aritmética, vamos começar exatamente com uma outra sequência. E aqui a gente começa com uma sequência de 4, 10, 16, 22 e 18. Observe que se eu subtrair o posterior pelo anterior, eu vou ter sempre o mesmo elemento. O que é isso? Por exemplo, eu pego 10, que é o posterior a 4, subtraio 10 de 4. Quanto dá? Dá 6, né? Aí agora eu pego posterior a 10. 16 por 10 dá 6. E aí vai, ó. 22 por 16 dá 6. 28 por 12 dá 6. Então, ó, o que a gente fez aqui, ó? Pegou o 10. Se eu somar 4 mais 6, eu tenho 10. É a mesma coisa que eu subtrair 10 de 4, que dá 6. Tá? No segundo, eu peguei o 16. 16 eu tenho 10 mais 6, 16. 22, 16 mais 6 dá 22. E 28, eu tenho 22 mais 6 dá 6. Então, se eu subtrair o posterior pelo anterior, eu vou ter sempre o elemento 6. Tá? Isso nós vamos chamar aqui de razão. E representar pela letra Q. Ah, professor, por que letra Q? Foi definido na matemática que o Q representa a razão da progressão aritmética. Então, a partir desses dados aí, ó, vem a definição. O que é a definição de progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo, tá? Chamado de razão da progressão. Então, uma PA diz que nós temos primeiro uma sequência, ou seja, os elementos estão em ordem. E a partir do segundo, tá? Eu somar com um termo fixo, chamado de razão, eu tenho uma PA. Então, de novo, progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo. Tá ok? Chamado de razão da progressão. Em outras palavras, se eu pegar o posterior e subtrair do anterior, eu vou ter sempre esse número fixo, chamado de razão. Tá certo? Então, isso é chamado de progressão aritmética. Vamos representar esses elementos que nós vimos lá no início, 4, 6, por aí afora, pelas letras A1, A2, A3, AN e AN mais 1. Por que AN mais 1? Porque o sistema vai acrescentar um elemento a mais. Então, esse AN mais 1 é igual ao AN mais R. O que é isso? Já é uma formulazinha matemática. O AN mais 1, ou seja, o elemento mais um valor, é igual ao AN mais a razão. Se você observar lá no início, o que ele está dizendo lá com as letras, é exatamente isso, que é o 10 é igual a 4 mais 6. Quem é o R? É o 6. O 4 é o índice N.
tá? E o índice mais 1 é o 10, tá ok? No outro valor, 16, é o 10 mais 6, ou seja, o 6 vai ser sempre fixo nessa situação aí, tá? Então, o AN mais 1 é igual a AN mais E. Qualquer que seja o N pertencente ao conjunto dos naturais, exceto o zero. Veja que o N está com asterisco. E quando está com asterisco, significa que o zero não faz parte daquele conjunto, tá bom? Aí, aqui mais embaixo tem, ó, ou a índice 2 menos a índice 1, igual a índice 3 menos a índice 2, que é igual a índice n mais 1 menos a índice n, que é igual a razão. Aqui nesse ou, nós temos espécie uma equaçãozinha, que não é nada mais, nada menos que a gente fez lá no início. Posterior menos anterior, igual ao posterior menos anterior, e assim sucessivamente, até chegar no último elemento subtraído do anterior. Tem que ser um valor sempre igual. Não pode. Se nos dois primeiros números que eu subtraí der um valor, e nos terceiro e quarto eu subtrair der valores diferentes, isso não é progressão aritmética, tá? Porque vai dar valores diferentes. Então, não é razão. A razão, quando você subtrair o posterior do anterior, tem que dar sempre o mesmo elemento. Aí sim, nós temos uma PA. Vamos ver isso aqui através do exercíciozinho. Exemplo aqui, ó. Exemplo. O termo índice 4 na PA, termo índice 4, ou seja, vai estar aqui a ordem 4. É 2, 4, 6, 8 e 10. Essa é a PA dada, tá? Ele está dizendo que o índice 4 é o número 8. O termo a índice 4 é 8. Pois é o número que ocupa a quarta posição na sequência. Vamos ver quem é a razão, né? Ele quer saber quem é a razão. Então eu pego 4, ó, o posterior, que é o posterior a 2, 4. 4 menos 2 é igual a 8 menos 6, que por sua vez é igual a 10 menos 8. Quanto é 4 menos 2? É 2, não é não? Quanto é 8 menos 6? 2. Quanto é 10 menos 8? 2. Então, veja que todas as subtrações desses termos vai dar igual a 2. Então, o 2 é a razão. A razão dessa PA. Ah, professor, mas é só isso? Não, tem mais coisa. Vamos encontrar já uma formulazinha para calcular. Classificação da PA. Nós temos uma PA que pode ser quando a razão de uma PA é igual a zero, ela é uma razão, ela é uma PA constante, tá? Então, quando é que uma PA é constante? Quando você subtrai o posterior pelo anterior e dá sempre zero, tá? Ok? Crescente, quando a razão for maior que zero. Então, quando R for maior que zero, ela é uma PA crescente. Vamos ver o exemplo aqui, ó. 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Quanto foi a razão? 2. Tá? Na anterior, você pega 4 menos 4 dá 0. 4 menos 4 dá 0. Todos que você subtrair dá 0. Então, a razão é igual a 0, ela é constante. Quando ela é crescente? Quando a razão dá maior que 0. 1, 2, 3, sei lá. Ó, 4 menos 2, 2. 8 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Então, essa razão é igual a 2. Logo, ela é uma PA crescente. E decrescente? Quando você subtrai o posterior, tá? E vai dar negativo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Tenho 10 menos 15 dá menos 5. Menor que 0. Ela é decrescente. Se eu subtrair o 5 menos 10, dá menos 5. 0 menos 5, dá menos 5.
Menos 5 menos 0 dá menos 5. Então, nós temos a classificação da PA em constante quando R é igual a 0, crescente quando R é maior que 0 e decrescente quando R é menor que 0. Deu para entender? Tranquilo, né? Então, vamos em frente. Vamos ver outra classificação lá na frente. Então, vamos ver um exemplo aqui de um problemazinho. Calcular a razão e a índice 5, então ele quer para calcular a razão e o termo que se coloca na posição 5, na PA 3, 9, 15, 21. O que nós temos que fazer primeiro numa PA? É calcular logo a razão. Tá? Que é a razão dessa PA? 9 menos 3, 6. 15 menos 9, 6. 21 menos 15, 6. Tá ok? Então, gente, esse é o valor da razão. Como o problema está pedindo o índice 5, termo 5, significa que temos quantos termos? Só 5. 5 termos. Então, o número de termos é 5. Tá? Ele diz aqui, ó, como o problema está pedindo o índice 5, significa que este termo é o quinto termo da PA. Ora, nós vimos lá no anteriormente que a índice n mais 1 é igual a índice 1 mais R. Então, vamos aplicar isso aqui, ó. A índice 1 é igual a índice n mais R. O índice 5 ó, é a índice 4 mais R. Por quê? Porque, veja bem, ó, n mais 1, eu tenho 4, pego aqui o 4, ó, substituo aqui, vai dar quanto? N mais 1, no caso 4 mais 1, 5. Então, o termo, a índice 5, é a índice n mais R, que é a índice n mais 1. O índice n mais 1 é 9. Ah, professor, por que não é 3? Porque o 3 é o índice 1. Então, n mais 1 é o próximo, que é 9. Então, vai ficar, ó, 9, que é o índice n? É 3, porque o n aqui sendo 1, ó, é 3. Mais a razão. Ele não quer a razão, eu trago 3 para o primeiro membro, tá? E tenho 9 menos 3, 6. Então, observe que se você subtrair sempre a partir do segundo termo, pelo anterior, você vai ter sempre o mesmo valor. Para ficar mais fácil sintetizar isso aí, eu pego o posterior, subtrai do anterior. Eu já encontro a razão. Posterior menos o anterior, eu encontro a razão. Fica mais fácil do que usar essa formulazinha, tá bom? Por exemplo, 9 menos 3, 6. 15 menos 9, 6. 21 menos 15 dá 6. Como a gente percebe que esses 4 números estão indo de 6 em 6, o próximo quem é? 27. E o próximo? 27 mais 6 vai dar 33. E assim sucessivamente. Logo, a razão dessa PA é 6. Vamos calcular o índice 5. Quem é o índice 5? É índice 4 mais 6. Ora, lá nos dados tem 21? Tem, ó. A índice 4, 1, 2, 3, 4. Você confere. Ó. Então, a índice 4 é 21. Quem é a razão? É 6. Então, 21 mais 6 dá 27. Então, o quinto termo dessa PA é igual a 27. Aí eu podia pedir a índice 7, a índice 8, a índice 9. Qualquer valor que quisesse aí eu pedia, tá bom? Não tem problema nenhum. Acho que deu para ficar entendido. Primeiro, a PA tem que tirar a razão. É o termo posterior menos o anterior. E aí aplica direto na formulazinha, né? A índice n mais 1 é igual a índice n mais e. Essa é a primeira forma, que é a mais fácil, tá? Outra classificação da PA, ela pode ser finita ou infinita. Quando que a PA é finita? A PA é finita quando ela tem um número de termos finitos. Ou seja, vamos supor que a PA tenha 5 números.
Pronto, ela é finita, ela só tem 5 termos. Se tiver 100, finita. Agora, quando é infinita, eu não sei qual é o último termo, tá? Quem sabe onde é o infinito? Ninguém sabe. Então, como é que eu vou representar isso aí? Veja bem. Um exemplo aqui, ó, esse é o primeiro caso. Eu tenho 70 e vai até 10. No caso, ela é decrescente, tá? Então, a PA finita. Ela só tem 2, 4, 6, 7 termos. Isso é uma PA finita, tá? Agora, quando ela é infinita, eu vou representar infinita a partir de um determinado termo, eu vou encher de pontinho à direita. Significa que eu não sei quem é o último termo. Isso é uma PA infinita. Então, para indicar que uma sequência continua indefinidamente, utilizamos reticência, ou seja, pontinhos. Exemplo, que eu tenho 4, 7, 10, 13, 16, e observe que à direita está cheio de pontinho. Quando está cheio de pontinhos, chamada de reticência, eu tenho uma PA infinita. Então, a PA é finita quando tem determinado número de termos. Infinita tem infinitos termos, eu não sei quem é o último, tá certo? Então, bem detalhado isso aí, né? Temos aqui outras propriedades da PA. Um exemplo aqui, ó. Em uma PA finita, tem a quantidade de termos finito, né? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ah, professor, o que o senhor está dizendo, né? Equidistante é o que tem a mesma distância. E os extremos é o que está lá no início e o outro que está no fim. Isso é chamado de extremos. Equidistantes é o que tem a mesma distância. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, vamos ver o exemplo aqui. Ó. 28 mais 52. Observe que o 28 ele ocupa o quarto termo. Se você conferir o 52, eles estão na mesma distância em relação ao 36 e ao 44. O 28 em relação ao 36 e o 52 em relação ao 44. Se você comparar com a parte extrema, eu tenho 3 elementos à esquerda, 3 elementos à direita. Isso é equidistante. Então, eu vou somar o 28 com o 52, ó, vai dar 80. 28 mais 52, 80. Se eu pegar os extremos, ó, 76 mais 4 também dá 80. Então, isso é uma propriedade da PA. Diz que a soma dos termos equidistantes são iguais à soma dos extremos. A soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Eu não posso pegar aqui, por exemplo, 12 com 60. Aí não dá certo, porque o 12 ó, só tem um termo à esquerda e o 60 tem 2 à direita. Eu tenho que ter a quantidade de elementos à esquerda, a mesma quantidade de elementos à direita. Aí esses termos que estão após eles são os equidistantes. Ok? Então, a soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Vimos aqui nessa situação, né? A segunda propriedade, ó, o que ele diz? Considerando 3 termos consecutivos de uma PA consecutiva que está na mesma ordem. O termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Então, a média aritmética dos 2 termos é igual aos outros 2 termos. Vamos ver aqui, ó. Então, foi pego aqui, ó. Eu peguei 2 termos aqui, ó. 28 com 44. 28 com 44. Somei e dividi por 2, que é a média aritmética, né? Encontrei 36. Vamos ver lá na frente. Peguei mais 3 termos, ó. 68
é igual à soma de 60 com 76. Então, vamos ver a teoriazinha de novo. Considerando 3 termos consecutivos, 3, ó, tem que pegar 3. Esse 3, ó, esse meio vai ser a soma dos dois aqui, ó, extremos aqui, dividido por 2. Então, pega 3 termos, tá? Considerando 3 termos consecutivos, uma PA, o termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Então, minha gente, é só pegar 3 termos, ó, pega os dois extremos desses 3 termos, tá? Soma os dois que estão ao redor do meio e divide por 2. Então, 28 mais 44, divide por 2 dá 36. Nessa outra situação, 60 mais 76, divide por 2 dá 68. Se você pegar 4, 12 e 20, ó, vamos ver se dá certo. 4 mais 20 dá 24. Divide por 2 dá 12. Vamos pegar o 44 com 60. Ó. 44 com 60 dá 104. 104 dividido por 2 dá 52. Vamos pegar o 12 com 28. Ó. Dá 40. Dividido por 2 dá 20. Então, essa é outra propriedade da PA. A terceira propriedade, ó, ele diz que em uma PA finita, que tem fim, finita com o número dos termos, ímpar, tá? Ímpar, agora com termos ímpar. O termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último termo. É igual. Então, eu tenho 10 mais 50, dividido por 2 dá 30. 15 mais 45, 60, dividido por 2 dá 30. Então, assim vai, ó. Então, vamos continuar aqui, ó. Fórmula do termo geral dessa PA. Tá? Como a razão de uma PA é constante, podemos calcular seu valor a partir de qualquer termo consecutivo, ou seja, aí ele pegou aqui, ó, a índice 2 menos a índice 1, a índice 3 menos a índice 2, a índice 4 menos a índice 3, a índice n menos a índice 1. Tá? Assim nós temos o quê? O valor da razão que a gente já viu lá no início. Sendo assim, podemos encontrar os valores do segundo termo numa PA. A índice 2 menos a índice 1 igual a R, que é igual a índice 2 mais a índice 1 mais R. Tá? Então, se eu quero a índice 2, basta pegar o primeiro e somar com a razão. Foi o que nós vimos lá no início com os números. Onde a gente viu que 10 era igual a 6 mais 4. Não foi? 16 era igual a 10 mais 6. E por aí sucessivamente. Então, isso aqui a gente já viu praticamente lá em cima, né? Tá? Daqui, a gente tira uma formulazinha, ó. A índice 3 é igual a índice 1 mais R, que fica a índice 3, a índice 1 mais 2R. E aí vamos, ó. A índice 4 vai ser sempre a índice 1 mais 3R. A índice 5 vai ser a índice 1 mais 4R. E, continuando, tiramos uma fórmula, essa aqui é a fórmula geral da PA. Olha aqui, ó. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Então, a fórmula da PA é a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o índice N? É o último termo que nós queremos calcular. Quem é o índice 1? Primeiro termo da PA. N é a posição do termo que queremos descobrir, ou seja, o número de termos que tem na PA. E R é a razão. Portanto,
define-se aqui cada termo desse. A índice N é o último termo, a índice U é o primeiro termo, N é a posição do termo, ou o número de termo, né? Razão. Então, a índice N, termo que queremos calcular. Geralmente, o último termo, né? Quinto termo, terceiro termo. Primeiro, a índice 1 é o primeiro termo da PA, N é a posição do termo que queremos descobrir, ou seja, é o número de termos, e R é a razão. Então, diante dessa fórmulazinha que nós já temos aí, ó, a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão, nós vamos encontrar fazer um exercício aqui, ó. Calcule o 10º termo da PA, sendo essa PA 26, 31, 36, 41, e ele botou um cara de pontinho também, né? Tá bom? Ele quer calcular o 10º termo. Gente, ó, se ele diz 10º termo, e ele tem 2, 4, 6, está para frente pontilhado. Essa PA, ela é finita ou infinita? Cuidado, ó. Nessa situação, ela não é infinita, ela é finita, porque ele delimitou o número de termos. 10 termos. Então, o índice N é 10. Quem é o índice 1? 26. Quem é a razão? É só subtrair o posterior menos o anterior. 31 menos 26 dá 5. Então, eu tenho aqui os dados. Ó. O primeiro termo 26, a razão 5 e o número de termo 10. Ó. Então, eu vou resolver na equação dada. O índice N agora tem número, é 10. Então, fica índice 10. O índice 1 é 26. O N é 10, que foi dado no problema, menos 1, vezes a razão que nós tiramos da própria razão, que é 31 menos 26. Fazendo essa continha, eu tenho 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 5, 45. Mais 26 dá 71. Então, o 10º termo dessa PA é 71. Ou seja, isso é uma PA finita. Ela só tem 10 termos. Foi dado no problema. Ah, professor, mas aparece aqui os pontinhos. E o senhor disse que quando tem pontinho, ela é infinita. Sim, é verdade. Só que aqui no enunciado, ó, foi dado que ela tem 10 termos. É como se tivesse aqui 26, 31, 36, 41, mais 5, 46, 46 mais 5, 51, e aí vai. Ela só tem 10 termos. Logo, ela é uma PA finita. Tá ok, gente? Então, essa é a maneira de se resolver uma PA. É muito fácil. Você tem que aprender que a fórmulazinha A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. E quando você tiver um problema, você vai ver logo quem ele não deu no problema. Você pode pedir o último termo, pode pedir o número de termo, pode pedir a razão. Você tira os valores do dado do problema e vai ver quem falta. Esse é o que vai se calcular. Quem é a fórmula da PA? A índice N, que é o último termo, igual a índice 1 mais N menos 1, vezes a razão. Se ele pedir a razão, você calcula. Se ele pedir o número de termo, também. Se ele pedir o primeiro termo, também. Se ele pediu a índice N, que é o último termo, também vai se calcular o último termo. Tá bom, gente? Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima aula.